Boa tarde para todos vocês. Sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem profética para hoje encontra-se em Filipenses, capítulo 3. Vamos começar aqui do versículo 11. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, que palavra é essa? O apóstolo Paulo, ele falava palavras profundas. Ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. E ele era esse homem que falou que prosseguia para o alvo. Esse é um homem que tinha uma comunhão íntima com o Pai. E ele achou que ele ainda não tinha alcançado o patamar espiritual ainda, ao qual ele necessitava, ao qual ele queria. Irmãos, ele era tão determinado a alcançar níveis espirituais que, além daquilo que nós possamos entender, porque quando a gente lê uma palavra como essa, é difícil até de entender. Porque se fosse outra pessoa que tivesse falado essas palavras, eu entenderia, você entenderia. Mas aqui, quem falou essas palavras foi o apóstolo Paulo. Um homem que disse, não sei se em corpo ou em espírito, mas eu sei de um homem que foi até o terceiro céu, que viu coisas inefáveis que não é lícito falar. Irmãos, ele estava falando dele mesmo, das visões que Deus dava. Ele que escreveu as cartas. E, irmãos, um homem como esse, cheio da graça, que abriu várias igrejas, cheio do poder do Espírito Santo, ele falou algo aqui que me chamou a atenção. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo, ele falou, que haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, que é me esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ele falou assim, irmãos, eu não considero ainda que tenha alcançado a perfeição. Eu acho que eu ainda não alcancei. Eu acho que tem coisas maiores ainda. Tem coisas grandes que Deus tem para mim. E eu prossigo para o alvo. E ele falou algo que me chamou a atenção, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu prossigo para frente. Irmãos, muitas vezes, Deus começa a usar um vaso, um missionário, uma pastora. Chega num ponto que eles acham que já alcançaram tudo. Porque muitas pessoas já estão num patamar espiritual grande, elevado. Já tem um título já de pastor, de pastora, já tem um título de missionário. Tem pessoas que já se acomodam. Tem uns assim que o Senhor chama para a obra e tem tantas coisas que o Senhor ainda quer dar, dons espirituais que o Senhor quer dar. O Senhor quer que a pessoa avance, prossiga para o alvo, que se sacrifique, que se doe mais. Mas a pessoa acha que tá bom. Não, agora já cheguei no nível espiritual bom, agora já estou fazendo a obra, o que está acontecendo na minha vida tá bom. E ali ali estaciona. Não, nós não somos daquele de estacionar, nós somos de seguir para o alvo, nós somos de prosseguir. O apóstolo Paulo falou, não que eu já tenha alcançado. Ele achava que ele já não tinha ainda alcançado aquilo que Deus queria ainda para ele. E ele prosseguia para o alvo. E ele se esquecia das coisas. Irmãos, muitas vezes começa a vir problemas, dificuldades, são lutas
espirituais terríveis que vêm sobre a nossa vida, coisas que entristecem o nosso coração, que entristecem a nossa alma, problemas na área financeira, problema no casamento, problema com saúde. As pessoas vão ficando tão afadigadas com os problemas da vida, que já não tem mais forças para caminhar, não tem força para prosseguir, não consegue prosseguir para o alvo, não consegue chegar até o alvo. Irmãos, Deus tem coisas lindas, Deus tem patamares espirituais elevados. Deus quer te dar mais, Deus quer te dar mais dons, Deus quer trabalhar na tua vida, Deus quer fazer de você um instrumento, Deus quer que você ore pelos enfermos, eles sejam curados. Deus quer usar a tua boca para falar, fazer de você um profeta, uma profeta. Deus quer te usar no reino espiritual. E tem ainda um caminho longo a seguir. Tem muitas coisas assim, dons espirituais, muitas coisas que Ele quer ensinar. Tem uma estrada grande ainda pela frente. Mas muitas vezes a pessoa se acomoda. Não, aqui já está bom, já consegui um cargo na igreja, o Senhor já está me usando. E ali fica na mesmice, fica parado, não prossegue, não vai para frente. Não, irmãos, nós temos que ser daquele que não para, não pare, não estacione, prossiga para o alvo. E olha que linda essa mensagem de hoje. Aqui diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, irmãos, a conquista na vida da pessoa. Deus coloca as pessoas, às vezes, num patamar espiritual elevado. Deus dá cargo, Deus dá título, mas a pessoa não pode se acomodar naquilo que está fazendo. Ele falou: eu acho que já não alcancei ainda o que era para mim alcançar. Eu quero me esquecer das coisas que eu já conquistei, das que já chegaram na minha mão. Eu não quero me contentar com o que está nas minhas mãos. Eu quero prosseguir para o alvo. Eu quero mais. O apóstolo Paulo falou isso aqui. Eu quero mais. Eu vou prosseguir para o alvo. Eu vou até onde Deus quiser que eu vá. Eu quero que Deus me dê mais dons espirituais. Eu quero que Deus me use muito mais do que Ele tem me usado até o dia de hoje. Eu quero prosseguir para o alvo, eu quero avançar. Irmãos, nós temos que ter esse pensamento. Quando eu li essa mensagem, eu falei: nossa, é isso mesmo. Esse daqui é uma chave que vira, e é uma chave no mundo espiritual. E é uma chave que Deus está colocando hoje na minha mão e na tua mão. Deus quer te usar. Então não se contente com a vida espiritual que você tem hoje. Faça uma análise. Vamos fazer uma análise? Como está a tua vida espiritual? Como que você está com Deus? Você já recebeu os dons espirituais? Você já foi batizado em línguas estranhas? Batizado no Espírito Santo, quer dizer, as línguas estranhas é um dom. A gente é batizado no Espírito Santo e depois recebe as línguas, porque as línguas é a evidência. A língua estranha é uma evidência de que você foi batizado no Espírito Santo. Você recebe o batismo do Espírito Santo, recebe o enchimento e depois você ganha o dom de língua. E daí você começa a falar em línguas estranhas. Então, eu quero fazer que você faça uma análise agora. Você já foi batizado no Espírito Santo? Já recebeu o dom de línguas? Já recebeu os dons espirituais? Você vai falar: sim, pastora, eu já recebi. E como que está? Você estacionou, parou e está só naquilo que você aprendeu até agora? Ou você está avançando para o alvo? Ou você diz assim: não, pastora, eu acho que Deus quer mais de mim, mas eu devia me esforçar mais. Eu devia ter fazer um sacrifício. Eu devia me sacrificar mais, buscar mais. Quem sabe você está com esse pensamento, mas você diz: pastora, mas eu não tenho força. Eu até acho bonito que a senhora está falando, o que o apóstolo Paulo falou.
a força do apóstolo Paulo que ele tinha de avançar para o alvo, de não parar, de prosseguir, esquecer as coisas que ficaram para trás e avançar para frente. E você diz, eu não tenho forças para conseguir isso, porque está muitos problemas, estou passando por muita luta, estou passando por muitas coisas, e tudo isso não deixa eu avançar. Se você está nessa situação, e você está com esse pensamento, então vamos orar para Deus, vamos pedir que o Senhor dê força não só para você, para mim, para todos nós, para que Ele possa colocar todos os dons que Ele quer nas nossas mãos, que Ele possa nos usar da maneira como Ele quer, que possamos ser instrumentos nas mãos dEle e que possamos prosseguir para o alvo. Tome uma posição, vamos tomar hoje uma posição no reino de Deus. Vamos tomar essa posição? Depende de quem? Depende de mim e depende de você. Deus só quer que você diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor fala, quem enviarei? Quem poderá ir? Você fala, eu, Senhor, eu estou aqui, eu estou disposto e eu estou disposta a cumprir a missão que o Senhor tem para mim aqui na terra. E eu sei, Pai, que é com dificuldade, com luta, e eu sei que o Senhor quer que eu esqueça das coisas passadas, não fique me preocupando com o passado, eu tenho que prosseguir para o alvo, eu tenho que ter força, e eu não tenho essa força, mas eu quero essa força. Se você gostou dessa palavra, irmãos e irmãs, gostaria muito que você se inscrevesse no canal, que você apertasse o sininho de notificações e que você compartilhasse. Que quando você compartilha, você está passando essa mensagem para muitas outras pessoas, quem sabe que precisa e necessita dessa palavra. Agora vamos orar para que eu e você possamos prosseguir para o alto. Não vamos parar, não somos daquele de parar, não somos daquele de estacionar, somos daquele de seguir para o alto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a mensagem é essa, Pai. Avançar, seguir para o alvo, não retroceder, mas avançar. Esquecer das coisas passadas e prosseguir. Pai, como o apóstolo Paulo falou, eu vejo que eu ainda não alcancei aquilo que eu queria alcançar. E eu vejo, Jesus, que eu também não alcancei. E tem muitos irmãos que não alcançaram ainda aquele projeto, aquele sonho, aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. Quem sabe, Pai, o Senhor tem muitos e muitos projetos para realizar ainda, através das nossas mãos, através das nossas vidas. Mas nós paramos, Pai. Nós fomos até a metade e paramos. Senhor, nos impulsiona, Pai. Nos unge, Pai. Nos dê força e nos dê graça para que nós possamos, Senhor, seguir para o alvo. Não deixa nós parar, Jesus. Não deixa que os problemas, as dificuldades e as lutas venham fazer nós parar. Prossiga, minha filha, para o alvo. Prossiga, meu filho, para o alvo. E eu também vou prosseguir para o alvo. Nada nesse mundo pode nos afastar do teu amor, Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.